E foi dada a largada para a fase 5 do universo Marvel nos cinemas. Diretamente do Reino Quântico, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do C-Pop. Eu sou o Márcio Gomes, comigo aqui está Luiz Felipe Cordeiro de Mello. Acertei a ordem do teu nome, Luiz? Não. Ou é invertir? Não, tu inverteu e botou um D. Um D. Mas não tem problema, no próximo episódio a gente acerta. É que no Reino Quântico o teu nome é esse. Ah, pode ser. Ou em algum multiverso, em algum multiverso, uma variante tua tem esse nome. Exato, entendeu? Talvez é o nome dos quadrinhos. Mas vamos lá de novo, Luiz Felipe Mello. Então tá, estamos hoje aqui para falar do novo filme da Marvel, que estreou nos cinemas na semana passada. A gente tá gravando aqui na quarta-feira de cinzas. O nome do filme é Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Apresenta o novo vilão dessa nova fase da Marvel, especialmente depois do Thanos, né? Nós tivemos uma fase de transição, que foi a fase 4, e agora esse vilão que já tinha sido introduzido para quem acompanha as séries da Disney Plus, né, tinha sido introduzido na série do Loki, mas agora pela primeira vez ele surge nos cinemas para um público maior, no terceiro filme da franquia do Homem-Formiga, e começa a conectar com os diversos personagens do universo da Marvel. E é para falar desse filme, que teve uma receptividade um pouco amarga em relação a todos os outros filmes da Marvel, que a gente vai conversar um pouco hoje. Eu, Luiz, o Carlos, como vocês estão vendo, está ausente. Ele resolveu pular o Reino Quântico e permanecer em tamanho normal no seu reino, no seu multiverso original. Então vamos chega de enrolação, vamos subir a trilha e vamos direto ao que interessa. Vamos analisar o Homem-Formiga e a Vespa. Então tá, Homem-Formiga e a Vespa no Reino Quântico, na Quantumania, né, que é como ficou a tradução aqui. A história, se é que a gente pode chamar de história, isso aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, né. Começa com o Homem-Formiga depois dos eventos do filme do Thanos, né, dos Vingadores, depois do Snap, que eles chamam, né, do estalar de dedos lá. Ele como super-herói, né, sendo reconhecido pela cidade, lançou um livro, enfim, um pouco como já uma celebridade, né, como já foi tratado nos outros, com alguns outros personagens da Marvel, né, a série do Gavião Arqueiro meio que falou um pouco sobre isso, eles trafegando nesse mundo de celebridades, assim. E daí, de uma hora pra outra, a filha dele, que já é uma adolescente, né, já não é mais aquela criança de 6 anos do primeiro filme do Homem-Formiga, já é uma adolescente, resolve mostrar um experimento que ela tá fazendo sobre o Reino Quântico, e a partir daí a história se desenrola porque todos acabam caindo nesse reino quântico e tem que viver muitas aventuras, né, e enfrentar um grande vilão para tentar sair de lá e dar o pontapé inicial para essa nova fase. Sem muitos spoilers, né, porque a gente ainda não tá na fase dos spoilers, essa é, em linhas gerais, a história inicial do filme. Então, tem o Homem-Formiga, tem a Vespa, tem a filha do Homem-Formiga, tem o Hank Pym, que é o Michael Douglas, tem a Janet Pym, que é a Michelle Pfeiffer, e tem o vilão, que a gente vai falar depois, porque nem muita gente não viu a série do Loki, talvez não conheça quem é o vilão ainda, então vamos deixar para parte dos spoilers ali, até porque eles não falam no começo do filme, eles falam no Conquistador, né? Exato. Mas não falam o nome do vilão, nem quem é o ator que faz o personagem, que é o grande vilão. Mas, Luiz, impressões gerais, como a gente sempre começa aqui no programa no C-Pop, o que tu achaste do filme? Olha, em se tratando de Marvel, é assim, é um filme bom, né? Não, é difícil a gente encontrar no mundo da Marvel, nos últimos tempos, filmes ruins. Talvez tenha aquele, né, ou aqueles que a gente não goste tanto, mas esse eu acho que dá pra ver até 2 vezes, até 3 vezes, pra tentar entender e até pegar os easter eggs, se necessário for. Claro que é uma história de apresentação desse novo vilão, né? Sai Thanos, entra Kang, o Conquistador. Então, é mais assim, tentando mostrar o Homem-Formiga na vida real, se entendendo como alguém que não tem que salvar as pessoas, mas depois até que surge um problema a partir do experimento da filha, que tão jovem já é uma gênia, e com a ajuda do vô cria um portal pro mundo quântico, né? Mas eu acho que a história é boa, apesar dela apresentar, assim, muitas coisas, assim, em pouco tempo, né? A gente não... São, acho que pouco mais de 2 horas de filme, pode ser. Então, eu acho que tudo vai numa velocidade muito, sabe, muito alta pra mim.
Mas eu acho que funcionou. Eu acho que o Paul Rudd tá muito bem no Homem-Formiga. Acho que tem outros personagens que são interessantes, que valem a pena. A Michelle Pfeiffer tem uma participação bem bacana nesse filme. Então, eu acho que é mais um que me agrada, né? O Homem-Formiga sempre me agradou. Então, esse foi mais um. O Homem-Formiga sempre te agradou. Então tu é um dos únicos além do Paul Rudd. Que a gente tava conversando antes aqui, a Mari tava comentando que odeia o Homem-Formiga. Mas a Mari odeia o Sgt. Peppers também, ela não tá ouvindo, ela tá de fone aqui agora. Mas ela odeia o Sgt. Peppers também, então isso não quer dizer nada. Isso. No caso da Mari odiar o Homem-Formiga. Mas de qualquer forma, as minhas impressões gerais, assim. Quando eu fui pra ver esse filme, assistir no cinema esse filme... eu sabia que as críticas eram ruins, então eu já fui com uma expectativa bem baixa. E quando eu vou com uma expectativa baixa para um filme ou para uma série, em que eu sou meio que, por causa do programa, por algum outro motivo, me forço a ver, normalmente eu saio do cinema ou da frente da televisão ou da tela que eu estou assistindo com, né, até que não é tão ruim, né, até que, né, o pessoal falou tão mal do filme, né, porque tu vai com uma motivação tão baixa para a história que qualquer coisa é melhor do que nada, né? Exato. Só que no caso desse filme, eu tenho que ser sincero que as críticas estavam corretas, assim. Eu acho que pouca coisa para mim se salvou do filme do Homem-Formiga, assim. Eu realmente não curti muito. Eu acho que muita gente dizendo que é um dos piores filmes da Marvel e eu temo que eu concorde com essa história. Eu acho que ele é até pior que o Eternos, porque embora o Eternos seja uma bagunça, assim, ele visualmente tem algumas coisas interessantes. E esse filme do Homem-Formiga, embora ele tenha tentado, talvez, conectar muitas coisas, né? Tem elementos que especialmente da parte que eles vão pro reino quântico ali, que é boa parte do filme, quase 80%, 90% do filme, tu identifica algumas coisas muito parecidas com Star Wars, ali naqueles personagens, as entradas no bar, né? Tem outras coisas que me lembram muito Monstros e Alienígenas. O bonequinho aquele uma mistura. O bonequinho aquele que tem um personagem lá que logo que eles entram no reino quântico, ele fica impressionado com os buracos que os humanos têm, e daí ele quer ter buracos e não tem, uma piada que era pra ser bem engraçada, mas acaba sendo mais ou menos. Então, tipo, ele tenta mirar em tanta coisa e pra mim ele acaba ficando muito parecido com aqueles filmes infantis, assim, tipo Pequenos Espiões, sabe? Uhum. Fica aquela coisa meio familiar, de herói e tal, meio filme B, Z, pra tu ver numa sessão da tarde da vida, assim. Fica esse clima. Não parece ser um filme pra cinema, parece ser um filme pra televisão. Sim. Né? Pela primeira vez, a impressão que eu tive que a Disney Plus invadiu o cinema e não o contrário. Porque sempre que eu falava aqui com o Carlos, que eu comentava as séries da Disney Plus, a sensação que eu tinha, ao contrário das séries do Star Wars, com exceção talvez de Andor, é que as séries da Marvel, elas tinham um caráter cinematográfico que as séries da Star Wars na Disney Plus não tinha. Mesmo o Mandalorian, que é bastante elogiada, tem alguns elementos do Mandalorian que tu vê bem tosco, assim, né? Tipo, umas coisas meio sci-fi B, assim, né? Que tu identifica. Não sempre, né? Tem algumas cenas muito impressionantes, mas tem outras que tu nota que são uma coisa meio com caráter de ficção científica, um nível de... Baixo nível. Um nível menor, assim. Mas as séries da Marvel não, elas mantinham um pique bem próximo do que a gente assistia no cinema, claro, com um orçamento menor e tal, né? Mais limitado, com um escopo um pouco diferente, mas mantinham aquela mesma pegada. Essa é o contrário, assim. Me parece que que deveria ser uma série da Disney Plus, virou um filme. E aí a coisa... a história pra mim não se sustenta, tanto é que ela é, como tu falaste, assim, uma coisa muito acelerada, né? É uma montanha russa desde o começo, quase que não tem história, eles entram no reino quântico meio que jogados ali. Exato. E daí a partir de lá começa a se desenrolar uma história meio sem sentido, assim. O vilão também é apresentado de uma forma meio brusca, talvez porque ele já tivesse sido introduzido em outra parte ali, que é, como eu falei no começo ali na série da Disney. Então, o filme todo, para mim, é uma grande bagunça que serviu mais para apresentar o personagem, o antagonista, e menos como uma história que se sustentasse por si própria, assim. Então, foi a primeira vez que eu vi um filme da Marvel
embora eu já tenha visto filmes da Marvel que eu não tenha gostado, mas foi a primeira vez que eu vi um filme da Marvel com mais cara de DC do que com cara de Marvel. Assim. Exatamente. Acho que tu definiste muito bem. Mais próximo do universo da DC, assim. E o fato de que muita gente percebeu isso, eu não sei se daí isso é uma coisa que a gente pode conversar aqui, eu não sei se é porque o filme tão ruim mostra isso de uma forma tão clara, ou se é porque as pessoas estão finalmente começando a ficar cansadas dessa fórmula. E se a Marvel continuar insistindo com isso, a gente talvez esteja chegando a um esgotamento de modelo, assim. Sim, e um modelo que deu muito certo. Deu muito certo, mas pela fase 4 que a gente viu aqui, fase 4 a gente fala aqui da Viúva Negra, dos Eternos, sim, do Shang-Chi, né, do Homem-Aranha, do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, todos esses filmes, assim, né, nenhum deles também foi um filme que se, né, destacou, né. Enfim, eu não sei se isso não é uma continuidade e está mostrando esse esgotamento. Eu não sei o que tu acha em relação a isso. Eu acho que pode estar se esgotando sim, porque às vezes a gente não consegue acompanhar tudo, né? A gente não consegue ter todos os easter eggs na cabeça, conseguir com série, filme. É meio difícil, assim. Porque agora é uma continuidade de uma grande história e tal. A gente já conhece os personagens, o Homem-Formiga. Mas assim, tu bateste num ponto que também me incomodou e eu não citei na introdução, mas é que a apresentação do inimigo, assim, do vilão não me agradou, porque eu tenho muito na imagem aquela coisa mais sutil do Thanos. Que começa lá no final do filme, com um sorrisinho, com ele tomando algumas decisões através de outros personagens. Aí, só depois é que ele aparece. Né? Claro, no caso, de repente, o Conquistador precisava aparecer, mas eu acho que poderia ter um mistério maior em torno disso. Eu acho que o roteiro falhou nisso. Né? Então, talvez o esgotamento esteja nessas falhas. Nessa coisa de apressar o filme, de apressar a apresentação do vilão, né, e deixar um modelo que estava dando certo, meio que sendo esgotado aos poucos. Tu acha que ter colocado ele, de repente, em algumas cenas pós-créditos da fase 4 ali, ou em algum... Talvez, acho que ajudaria. Porque aí quem vai ao cinema e quem acompanha Marvel, e hoje em dia acho que a maioria do pessoal gosta mais de Marvel do que DC, por exemplo, ali o pessoal iria se identificar, tem gente nova na parada, sabe? Agora, a partir do momento que tu joga o cara, aí eu já fico meio aqui. Aí daqui a pouco, o que vão fazer no próximo, então? Eu acho que a gente pode subir os spoilers aqui, né? A gente já tá chegando numa parte do programa e até pra gente poder falar o nome, né? Até porque ele já apareceu antes na série da Disney Plus, então não é nenhuma grande novidade, né? Um spoiler de 20 anos atrás, mas enfim, a galera já deve estar sabendo que é o Kang, sei lá, o Conquistador, que é um personagem que meio que viaja no tempo e que altera linhas temporais e destrói linhas temporais também, muito a ver, tem diversas variantes, tem diversas versões dele, né? Teve uma versão que apareceu no Loki, teve essa versão que apareceu no filme do Homem-Formiga, e no final do filme também mostra que tem milhares de versões dele. Então a Marvel vai poder explorar esse personagem de diversas formas, né? Já explorou nos quadrinhos e vai poder explorar agora aqui no cinema. Eu acho que eles poderiam ter feito isso, né, de ter usado, como ter repetido a forma do Thanos, que funcionou muito bem ali na fase 1, na fase 2, na fase 3, né? Mas eu acho que poderia ter mudado também, talvez ter usado um pouco como a DC fez, talvez ter feito um filme do Kang, né? Por que não? Né? Talvez ter feito um filme do Kang, em vez de ter jogado ele ali no Homem-Formiga, talvez a coisa teria funcionado um pouco melhor, né? Até porque o Jonathan Majors, que é o ator que faz o Kang, é um baita ator, assim. Vamos vê-lo no Creed 3. E ele fez o Lovecraft Country da HBO, né? Outros filmes também. Essa é uma série, na verdade, mas fez outros filmes também, é muito bom. E
eu acho que é um vilão que sustentaria um filme, mas a Marvel não costuma apostar nisso, né? Ela arrisca menos nessa parte, ao contrário da DC, assim. Então, não sei se eles fariam um filme de vilão, assim, né? De qualquer forma, eu acho que seria uma investida interessante, assim. A outra coisa que me chamou a atenção nesse filme, assim, embora seja um filme chamado Homem-Formiga e Vespa, a Vespa, tipo, parece menos que a filha dele, né? Exatamente. Poderia ser Homem-Formiga e Cassie, né? Que é a filha dele, né? Que tem um protagonismo um pouco maior, embora seja um pouco irritante, né? Porque tudo que ela faz ali dá errado, né? Quase nada funciona, com exceção talvez da parte final ali. Exatamente. É que eu acho que também a história já gira em torno de um experimento dela, né? Tão nova e já... né, nesse ambiente nesse nível de gênio. Também não explica muito por que a Michelle Pfeiffer não contou toda a história pra eles, né? Justamente. Porque é um pouco isso, assim, tipo, ela faz o experimento que leva todo mundo pra dentro do reino quântico, né? Mas tudo poderia ter sido evitado se a Michelle Pfeiffer, que é a personagem da Janet Pin, que passou 30 anos lá no Reino Quântico, ela foi retirada, acho que no Homem-Formiga 2, se eu não me engano, né? Sim. Ela foi retirada de lá no Homem-Formiga 2, mas se ela tivesse contado pra família o que era aquilo lá, o que, né? que aconteceu. O que acontecia lá, né? Mas ela não contou, então ninguém sabia. E ela tem vários segredos ali. Tem vários segredos, inclusive teve um relacionamento lá com o Bill Murray, né? Com o personagem interpretado que o Bill Murray, que na verdade também é outro que foi jogado ali. Todo mundo gosta do Bill Murray, né? Eu gosto do Bill Murray, mas tipo, é um personagem que também não diz muito a que veio, como boa parte do filme, né? E não explica o porquê que ele é o Lorde e qual é o... Kyler, uma coisa assim. Kyler. Mas também, se ele não tivesse aparecido ali também, não teria feito diferença alguma, né? Porque, né, ele chega, conta uma história, daí há um constrangimento, mas não tem uma explicação dessa relação, como é que foi, como é que não foi, e o porquê daquele encontro ali. Mas... Pra não dizer que eu não desgostei de todo o filme, teve uma coisa no filme que eu gostei, que foi o MODOK. O MODOK eu achei engraçado. Isso é legal. O MODOK eu achei que era um personagem que... da Marvel, né, que é um grande cabeção, que é uma grande arma, né, no formato de uma cabeça, que os fãs pediam há muito tempo. Inclusive ele tem uma série no Star Plus, uma série animada de desenho só sobre o MODOK, que é uma série mais engraçadinha, assim, uma vibe de comédia. Eu vi só o primeiro episódio, assim, não vi toda ela, mas é relativamente divertida. Mas era um personagem que os fãs sempre pediam e tal, e dessa vez ele aparece, assim, e me pareceu ser o personagem mais engraçadinho ali. Pena que ele não dura muito, ele morre no final do filme, então ele não deve voltar, né? E ele é conhecido de quem acompanha Homem-Formiga, né? E o Hulk também ele enfrenta muito, se eu não me engano, nos quadrinhos, eu acho, se eu não tô enganado. Assim, eu não acompanho muito os quadrinhos, mas parece que ele é um vilão muito presente no Hulk também. Mas ele é divertido, assim, ele dá um alívio meio cômico, assim, porque mesmo as piadas desse filme, fora o MODOK, pra mim elas não funcionam muito, assim, sabe? Elas não, sabe? E tem uns diálogos que eu acho tão terríveis. Teve um diálogo da filha dele com um MODOK, assim, que ela disse que você, como é que é? Você tem que deixar de ser tem que deixar de ser um otário, uma coisa assim, cara, que horror aquilo, né? Então, e sai correndo, então você sempre pode deixar de ser um otário, entendeu? E daí no final ele diz, olha, eu deixei de ser um otário, né, quando ele tá morrendo. Enfim. É complicado, é tanta coisa assim, é que a gente acaba achando... Pelo menos eu achei um pouco bom, porque se eu olho para o outro lado e vejo a DC, eu não vejo absolutamente nada. Mas, assim, não, assim, tem muita gente que elogiou o filme, que gostou da interpretação do Jonathan Majors, né, que faz o papel do Kang, que gostou da dinâmica dos dois, tanto do Homem-Formiga com o Kang, do confronto entre os dois. Então, assim, na verdade é uma coisa... né, pessoal minha, né, na verdade, de não ter entrado no universo, ter achado tudo muito confuso e tudo muito jogado. É uma coisa que eu até comentei com a Mari, assim, um pouco antes de fazer o programa, que acho que tu não estava aqui ainda, que me parece ser um pouco como foi o primeiro Capitão América, assim, que a Marvel meio que fez, assim, pra completar o time dos Vingadores, assim. Não foi um Capitão América que funcionou pra mim. O segundo Capitão América eu acho muito bom, um dos melhores filmes da Marvel. Mas o primeiro eu acho meio confuso. Esse me parece ser um filme, assim, a gente precisa apresentar o vilão, então vamos fazer qualquer coisa pra jogar o vilão ali e dar início a... Então pode ser que seja um filme meio fora da curva e que depois as coisas engrenem. O que me preocupa é que toda a outra fase já foi meio... Sim, muito atabalhoada, né?
É, isso aí. Mas desculpa, eu te interrompi, tu estava dizendo que tu tinha gostado, né? Não, é muito mais essa questão, assim, né? Tem essas coisas de roteiro, da história apressada, da apresentação muito agilizada do vilão, mas tem algumas coisinhas boas, né? Que podem ser melhoradas. Não é realmente o melhor filme da Marvel, sem dúvida nenhuma. Não é. Eu tenho muito, muito ranço com o Thor. Não com o último do Ike, mas os anteriores. O Mundo Sombrio e o primeiro. O primeiro eu achei horrível. É um dos filmes que eu não consigo, se tá passando na TV ou nos streams, se tem nos streams, não é o filme da Marvel que eu vou ver de novo. Né? Esse até passa, esse do Homem-Formiga. Né? Porque tem entretenimento, tem ação, tem luta, que é uma coisa que eu até gosto e tal, tudo. Mas, claro, se a gente for analisar detalhadamente tudo e pro nível que a gente tá acostumado, sem dúvida nenhuma, não é a menina dos olhos da Marvel nesse momento, não. O filme é todo ele... Fala que ele é feito... Boa parte dos filmes da Marvel são assim, né? Mas como ele é todo passado no reino quântico, ele é todo efeito especial, né? Sim. Nada fora desse efeito especial, nada. E sei lá, não sei, falta... Às vezes do Guardiões da Galáxia tem um pouco isso, mas os Guardiões da Galáxia, eles têm um charme diferente, assim. Sim, eu acho que funciona melhor. A história é mais leve. Ela os flui personagens melhor. são mais... Essa aí é muito, pra mim, muito confusa, assim, muito bagunçada, assim. E muito acelerada. Realmente, se tu for pegar do começo até a metade, parece que o filme não para, assim. É uma montanha russa, assim, meio que sem sentido, assim. Ele acelera muito no começo, né? Quase que tu não tem uma história. É um filme de ação sem história, né? Fazendo um paralelo com outros estilos de filme que a gente falava que não tinha história. Um filme de ação sem história. Mas é isso, assim, é um filme que é uma montanha russa, é quase um parque de diversões, né? Pra meio que citar o Scorsese, assim. É meio que um parque de diversões. Muito efeito especial, muita pancadaria, tiro, né? Personagens... como é no reino quântico ali, então tem um monte de personagens estilo Star Wars, assim, um monte de monstrengo, assim, diferente, cada um diferente do outro. E tem essa coisa familiar ali, como é a família toda que vai pro reino quântico, vai o avô, vai o pai, vai a mãe, a mãe não vai, né? Tipo, porque ela é uma madrasta, na verdade. Nós temos até um prédio que luta. Os prédios tudo é vivo ali. Cara, tipo... É uma salada. É complicado, assim, complicado. Que mais que a gente pode falar? Não, a gente tá, eu acho que no mundo quântico, porque a gente tá acelerado. Agora, a gente esgotou o assunto muito rápido. A gente esgotou o filme muito rápido. Computador quântico, coach quântico e Homem-Formiga quântica. Né? Pra quem não viu o filme, vai sentir isso. Não tem como não sentir. Pode até gostar, mas... esse ritmo com que a Marvel entregou, assim, o filme é meio alucinante, assim. E o ruim é que não tem um fio da meada pra gente seguir. Não precisava ser assim, mas... eu acho que sim, acho que faltou isso um pouco, assim. Um fio da meada, assim. Uma coisa que interconectasse a história. E eu achei que ele começou até de uma forma bem divertida, um pouco, assim, né? Aquela parte dele... caminhando e contando a sua história após... Sim, tentando se encaixar na sociedade. Tentando se inserir ali, a questão dele ter lançado o livro, ele lendo o livro dele. Só que daí tudo aquilo ali dura 10 minutos, e daí a coisa toda vai pro reino quântico. Eu não achei que ia ser tão rápido assim. Mas o filme é curto, né? Tem 2 horas, então tudo tem que acontecer muito rápido. Talvez muita coisa tenha se perdido na edição, vai saber. Mais alguma coisa, Luiz? Quer projetar os próximos... que vem pela frente, o que Kang irá fazer, porque uma das cenas pós-créditos, uma é a Assembleia Kang, né? Uhum. Os vários Kangs reunidos, né? E a segunda cena pós-crédito é meio que um teaser da segunda temporada do Loki, que provavelmente vai trazer o Kang de novo, né? Que foi a série que introduziu o Kang, né? O cara... e suas variantes, né, que são as variantes que surgem a partir de inúmeras linhas temporais. O Kang do filme do Homem-Formiga estava tentando destruir essas diversas linhas temporais, né? Um genocida que destruía bilhões, trilhões de pessoas, né, porque ele queria...
deixou muito bem claro o que ele queria, se ele queria conquistar todas as linhas temporais, se ele queria só destruir essas linhas para manter uma linha temporal, isso não fica muito claro no filme. Mas ele destruía as linhas temporais inteiras, né? E não sei, talvez isso fique mais claro nos filmes e nas séries subsequentes, né? Mas a série do Loki já tocava um pouco nisso. Então, esse filme, não é que tu precisa ver a série do Loki para entender, mas fica mais claro quem é o Kang para quem assistiu o Loki. Diferentemente dos outros filmes. No Multiverso da Loucura, o filme do Doutor Estranho, ele cita um pouco a série da Wanda ali, da Wanda e do Visão, WandaVision. Mas, tipo, é meio en passant e logo já descartam, né? Então, quem não viu a série, quem viu, não faz a menor diferença. Mas, né, nesse filme, tu tem uma compreensão um pouco melhor de quem é o Kang se tu assistiu o Loki. Então, eles começam a se interconectar de uma forma um pouco mais clara, assim. Quem não assistiu o Loki, talvez fique um pouco boiando, assim, na história do vilão. E, claro, quem lê os quadrinhos sabe de que a gente está falando. Mas quem não leu os quadrinhos, não viu o Loki, acho que fica meio perdido na história do Kang. Não sei se tu concorda. Tu viste o Loki, né? Sim. O meu medo em relação ao nosso amigo Kang é a quantidade de Kang e o que vai acontecer com aquele monte de gente, né? Daqui a pouco um vilão eterno, quase. Não sei. Tenho medo disso. Não me agrada. A minha ideia é que imagino que tudo culmine num grande filme dos Vingadores, né? Pode ser. Talvez abra a porta para um Quarteto Fantástico pela frente. Mas vai culminar num grande filme dos Vingadores, muito provavelmente, né? O que não me pareceu muito potente são os poderes do Kang apresentado nesse filme, porque esse filme não mostrou muito essa história dele viajar no tempo, dele alterar essas coisas, né? Mostrou muito a luta dele como Homem-Formiga, um cara que consegue paralisar as pessoas, né? Uns poderes meio Darth Vader ali, né? Segura as pessoas, dá uns raios. Mas tipo, são coisas de fácil solução. Pois é, nada que a gente não tenha, né, visto dos filmes da Marvel anteriormente, né? Nada que, sei lá, que o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro morreu, né? Mas tipo, vai ter alguém que vai substituir o Homem de Ferro aí, mas nada que um Thor da vida. Ele disse que matou os Vingadores em outras linhas temporais, né? Nada que, sei lá, outros, né? Um Vingador um pouco mais forte ali. Muito fácil, mas enfim, né? Talvez cresça, talvez com outras variantes seja diferente. Talvez outras variantes sejam mais poderosas ali, porque essa aí me pareceu meio, né? O Homem-Formiga deu conta, né? E o Homem-Formiga não é exatamente o super-herói mais... Não é o mais poderoso do universo Ele só Marvel. Cresce, na real. Então, esperamos mais do Kang aí, né? O Thanos nos causava mais medo. Mas, no geral, é isso. Luiz, assim, agora a gente introduziu... Na verdade, a gente recuperou do C-Pop uma ideia de dar cotações aos filmes. Perfeito. Né? A gente dá cotações de estrelinhas, assim, né? De 5 estrelas aí. 5 estrelas ou 1 estrela. Eu vou dar 3 estrelas. 3 estrelas para Homem-Formiga. Também. Isso que eu gostei, tá? 3 estrelas. 3 estrelas tá bom. Acho que 3 estrelas tá bom para Homem-Formiga. Eu vou ser mais rigoroso, assim. Eu vou dar 1 estrela para Homem-Formiga. Assim, eu vou dar 1 estrela. Mais exigente. Vou ser mais exigente, assim. Acho que foi difícil, assim, para mim, Homem-Formiga. Né? O MODOK fica com boa parte dessas estrelas aí. Mas, sei lá, talvez daqui a um tempo eu reavalie. Embora acho difícil, mas sei lá. Essa primeira impressão que eu fiquei do Homem-Formiga não foi das melhores, assim. Eu não gosto de ser muito radical, assim, né? Muito definitivo, mas esse filme realmente não me pegou. Não me pegou direito, assim. Mas, enfim, fica aí essa média aí de 3 estrelas do Luiz, uma minha, fica umas 2 aí. Então vamos subir para as dicas da semana. Tu já pensou em dicas, Luiz? Eu até nem tinha pensado nas dicas, mas assim... Então vai pensar. Eu vou subir a trilha aqui, então enquanto eu vou subindo, eu vou falando a minha dica e tu vai pensando na tua aí. Tá bem. Tá bom? Matheus, sobe a trilha aí, vamos para as dicas da semana. Então tá, enquanto o Luiz pensa nas suas dicas aí, navega nos seus streams e descobre o que ele viu nas últimas semanas para que ele possa nos dar uma luz aí sobre o que a gente está perdendo. A minha dica é um outro filme que está no cinema, daí
bem melhor do que o Homem-Formiga. Se vocês tiverem que optar, escolham por esse. Triângulo da Tristeza, que é um dos filmes que está concorrendo ao Oscar. É um filme para quem gostou de White Lotus, por exemplo, a série da HBO Max, acho que vai curtir esse filme. É um filme dividido em 3 atos. Um que fala um pouco sobre a questão do mundo da moda, dos influencers e tal. O segundo se passa num iate, o terceiro numa ilha. É tudo interconectado, obviamente não são histórias distintas, né? Tem um casal de influencers, assim, de modelos e influencers que atravessa toda a trama, mas ao mesmo tempo a gente vai sendo apresentado para outros personagens. E o filme toca em vários assuntos sobre tanto essa coisa do culto às celebridades, questão de relações de gênero, classes sociais, relações de poder, tudo um pouco, assim. E o filme tem humor, tem momentos de tensão, ameaças de violência, não se chega a ter violência, ameaças de violência em alguns momentos. É um filme longo, tem quase 3 horas, tá? São 2 horas e meia de filme, mas vale a pena. Até talvez as pessoas não concordem com todas as ideias e com todos os temas apresentados no filme. Eu não concordei com muitas das coisas que estavam sendo ditas ali, mas é um filme que vale a pena ser visto, ao menos para levantar discussões, assim. E para as pessoas chegarem às suas próprias conclusões, se o que está sendo exposto ali faz sentido ou não, assim. Então, Triângulo da Tristeza, que está nos cinemas, mas imagino que em seguida já deve estar nos streams, que já é um filme que já foi lançado foi lançado ano passado lá fora, né? E está concorrendo ao Oscar também. Opa. Luiz. Então, como eu não tenho documentários na manga para sugerir, vocês sabem que eu sou um fã de documentário, eu vou nos mais basicão, tá? A 4ª temporada de You, pra quem tá acompanhando, sabe qual é a história do Joe, que é um stalker. Só que agora o stalker está sendo stalkeado, né? Em outro lugar. Né? Ele sai fugido dos Estados Unidos e vai para construir uma nova vida em Londres, né? Mas ali acontecem algumas coisas e novamente ele se depara com a morte, né? Em que ele está envolvido, mas ele não sabe se cometeu crimes. Então ele acaba sendo vítima do próprio hobby. Então tá bem interessante essa 4ª temporada, que eu ainda não terminei, mas quem conhece You vai... Quantos episódios são? Olha, agora deixa eu... Te peguei, hein? Mas não, me pegou no contrapé bonitaço aqui, ó. Deixa eu até... Mas aqui eu já eu não vi ainda essa série. Eu sei, muita gente fala dela, mas não cheguei a ver. É muito boa. Essa 4ª temporada tem 5 episódios. 5? Curtinha até. É curtinha. E os episódios, assim, eles são bem roteirizado e então acaba passando muito rápido. Muito rápido. A minha segunda sugestão já tá na Amazon Prime. Essa da You é do Netflix, né? E na Amazon Prime eu tenho visto Hunters, 2ª temporada de Hunters. Eu não vi ainda, eu vi a primeira, mas não vi. Que são os caçadores de nazistas. Com Al Pacino, né? Com Al Pacino, claro. Al Pacino carrega esse elenco maravilhoso. E é uma corrida em busca do Hitler. Tá? É uma corrida em busca do Hitler. Tá bem boa a série, com bastante ação, troca de tiros, perseguições... Em busca para caçar contra o Hitler, né? Porque nos tempos atuais é bom a gente deixar claro não, isso. Sim, a gente não sabe. Contra o Hitler. Ainda bem. Então tá, pessoal. Ficamos por aqui então com essas 3 dicas e essa análise meio contraditória. O Luiz gostou, eu menos do novo filme do Homem-Formiga. É que eu sou meio que aquele professor que sempre tenta aumentar a nota do aluno, né? Do aluno, né? Tipo, ele precisa de passar precisa de 0,5 pra passar. Tá bom, então. Tá bom. Vamos lá, então tá. Mas fico alerta. Apertou o botão e cresceu o Homem-Formiga. Exatamente. Né? Mas fico alerta, mais um filme assim. Não dá. Não vai dar. Então tá. Então é isso aí. O programa desta semana teve a edição de Matheus Santos. Obrigado a todos. Voltamos na semana que vem com mais o C-Pop e até lá.